E antes de você se assentar, quem sentou, levanta. Abra sua Bíblia aí, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Prometo que você já vai sentar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler aqui nessa manhã, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar sobre a vida da igreja nessa manhã é uma palavra de direcionamento para uma vida abençoada. E eu já vou falar o tema da mensagem aqui, vai ser projetado para caso você queira anotar aí para guardar com você. Mas primeiro nós vamos ler aqui então a referência bíblica, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 16 até o 18, você encontrou? Diga, eu achei. Eu achei. Ouvi uns eu achei, todo mundo achou, amém. Vamos ler aqui a palavra que diz assim, versículo 16: por isso não desanimamos. Você pode repetir essa frase? Diga aí, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deixa tua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor, tua palavra está lida, que o Senhor possa falar conosco nesse momento e nos levar à maturidade espiritual, que essa palavra nos faça crescer e nos dê saúde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, deixa a tua Bíblia aberta aí, para nós acompanharmos a leitura da palavra do Senhor. E antes de ministrar a palavra, eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todos que serviram nos cultos nas últimas semanas. Estou retornando hoje aí aos trabalhos nos cultos, da nossa igreja. Retornei no meio da semana, não pude estar aqui na quinta. Até falei com algumas pessoas que a minha boca estava cheia de afta. Na quinta-feira foi uma prova, não consegui nem conversar com a Natane direito em casa. Estava ruim de falar, ruim de fazer qualquer coisa, comer, beber água, estava tenso. Mas é bom estar de volta hoje, recuperado e podendo ministrar a palavra aqui à igreja. Mas eu quero deixar um agradecimento especial à vida do Rogério, à vida da Zelinha, da Andréia e da Ana Carla, que durante esse período fizeram com muita excelência os momentos de ministração da palavra do Senhor aqui nesse momento. Assisti as 4 pregações, fui abençoado, e eu louvo a Deus porque nós fazemos parte de uma igreja de homens e mulheres que tem dons do céu aqui nesse lugar, não só os pregadores, mas também os ministros, professores, todos aqueles que servem. Nós somos uma igreja muito abençoada por ter vocês que servem com tanta alegria e zelo. Que o Senhor continue abençoando a todos em nome de Jesus, amém? Vamos então à palavra dessa manhã. Tema da mensagem: o caminho para uma vida abençoada. O caminho para uma vida abençoada é o tema da mensagem aqui nessa manhã. E nós, antes de entrar nos versículos que lemos, é importante explicar qual é o contexto desses versículos, para a gente poder entender bem o que nós vamos começar a ver aqui. Se você ler a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, a segunda carta especialmente, você vai ver que ele começa um assunto no capítulo 3. No capítulo 3 ele vai falar sobre qual é o ministério da igreja do Senhor Jesus, qual é a vocação, qual é o trabalho, qual é o propósito da igreja. Qual é esse propósito? Ligar pecadores aos Deus vivo, é reconectar o ser humano a Deus. É como a Zelinha ministrou aqui, o ministério da reconciliação, é reconciliar homens e mulheres ao seu Criador. E a igreja tem essa vocação. O nosso propósito aqui
não é proporcionar bons eventos, o nosso propósito aqui não é dar show, o nosso propósito aqui não é fazer entretenimento religioso, o nosso propósito aqui é levar a palavra da salvação a homens e mulheres que são muito amados pelo seu Criador. E ele segue falando no capítulo 4, o quem que Deus escolhe para realizar essa obra. E aí, Gabriel, nós temos uma palavra maravilhosa. Deus escolhe vasos de barro, Deus escolhe gente comum. E às vezes a gente fica olhando, né, para a igreja, olhando para os ministros, e aí a gente pensa, Deus escolhe os melhores para fazer o que Ele quer fazer. Não é isso que nós vemos na palavra. Ele escolhe gente comum, Ele escolhe eu, escolhe você, Ele escolhe homens e mulheres que querem viver esse plano. Vasos de barro, simplicidade. E é esses que Deus escolhe, capítulo 4, versículo 1 até o 15. Só que aí nós chegamos agora no versículo 16 que nós lemos, e nós chegamos a um ponto importante do que Paulo está falando sobre esse ministério. Vasos de barro passam por momentos de sofrimento. Vasos de barro enfrentam tribulações. Vasos de barro enfrentam desgastes. E então, nesses 3 versículos aqui, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, vai nos dar um direcionamento. O que fazer, Zelinha, para ter uma vida realmente abençoada? Qual é o que eu preciso fazer? Qual é o pensamento que eu tenho que ter? E nós vamos ver isso aqui nessa manhã. O caminho para uma vida abençoada. Primeiro ponto da mensagem, primeiro tópico para nós acompanharmos aqui: os desgastes que todos enfrentamos. Primeiro ponto da mensagem: os desgastes que todos enfrentamos. E aí eu quero ler com você novamente o versículo 16. Está aí comigo? Vamos lá no versículo 16. A palavra do Senhor declara assim para nós: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. O apóstolo Paulo começa aqui trazendo uma palavra para nós, Tiago, uma verdade espiritual. Que verdade é essa? Nós, vasos de barro, nos cansamos. Nós, vasos de barro, sentimos os desgastes que a vida nos proporciona. Se cansar, sentir sobrecarregado, sentir no momento ali uma fraqueza, faz parte da nossa caminhada. E é importante falar isso porque ele começa ressaltando isso. Todos nós estamos suscetíveis a passar por esses momentos. E é interessante porque muitas pessoas pensam, Rogério, que quando esse momento chega, significa que o fim chegou. Muitas pessoas pensam: olha, pastor, eu no começo servia com muita intensidade, eu ia com toda a energia para fazer tudo o que tinha que fazer, mas agora estou me sentindo cansado. Pois é, bem-vindo ao clube. O momento do cansaço uma hora chega, e não chega apenas uma vez. Existem na nossa vida momentos de cansaço. Viver com Deus e viver para Deus envolve renúncia, envolve enfrentar batalhas, envolve perseverança, e isso logicamente vai ter também para nós o que? Momentos de cansaço. Vai ter momento em que você vai se levantar e vai parecer que um trator passou em cima de você. Vai ter momento que você vai estar servindo no teu ministério, que você vai estar servindo na tua célula, vivendo com Deus e para Deus, e você vai sentir ali um momento de cansaço. Isso porque a palavra compara a vida com Deus a uma maratona. Eu não sei, você já deve ter assistido aí nas Olimpíadas, corrida de São Silvestre, essas maratonas aí de 15 quilômetros, 20 quilômetros. Dá cansaço só de falar a quilometragem dessa corrida toda aí, misericórdia. Eu fiquei imaginando lá. E é interessante o que os atletas falam sobre essas corridas. Eles vão falando, eu lembro que na corrida de São Silvestre, lá na minha terrinha, tem um momento lá da maratona que tem uma ladeira. Eu esqueci o nome da ladeira que eles pegavam lá. E todos os corredores falavam: esse é o momento mais difícil da maratona. E ela não estava no final, ela estava ali da metade para frente um pouquinho.
o momento mais delicado da maratona, porque o cansaço faz parte, uma hora o cansaço vem, só que o cansaço não significa que é a hora de parar. Pegou essa aí? Cansaço não significa que a hora de parar chegou. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no começo do versículo uma palavra de fé que nós precisamos, Edgar, declarar também. Por isso não desanimamos. Não desanimamos. Ele vai falar de cansaço, mas ele já abre falando: não desanimamos. Cansamos, mas não desanimamos. O desânimo nos leva a parar, o cansaço nos leva a buscar refúgio no Senhor. É diferente uma coisa da outra. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós percebemos então essa verdade: todos nós estamos suscetíveis aos desgastes. Quando o momento de cansaço chegar na tua vida, não pense que você é pior do que os demais. Não pense que você é menos importante. Muito pelo contrário. Lembre-se dessa palavra. O Rogério se cansa, o Marcos se cansa, a Adriana se cansa, o pastor se cansa, todo mundo se cansa, o apóstolo Paulo se cansou. Todos nós enfrentamos esse momento, mas eu não vou parar, assim como aqueles homens e mulheres de Deus também não pararam. Eu não vou desistir no meio do caminho, porque parar não é uma opção. Na hora do cansaço, Andréia, parar não é uma opção. Significa uma coisa, e eu quero destacar isso aqui também para você. O cansaço serve também, Eliane, como um lembrete de Deus para nós. Interessante isso. Uma vez eu falei aqui uma frase que eu gosto demais: o sono é um lembrete de Deus para nós de que não somos deuses. Uma hora você tem que dormir, alguns mais, outros menos, né? A Ana até brincou aqui na semana passada: tem gente que dorme 4 horas por noite, tá bom, tem gente que dorme 6, tem gente que se deixar dorme 15, 20, se deixar não acorda nunca mais, né? Tem gente que gosta de dormir. Então é um lembrete: olha, nós não somos deuses, nós precisamos dormir. Chega uma hora que, por mais super-homem ou super-mulher que você se ache, você tem que fechar os seus olhinhos e dormir. Olha que coisa boa. E o cansaço também serve como um lembrete de Deus para nós. Sabe qual que é o lembrete? O próprio versículo vai dizer para nós. Vamos ler de novo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o que vem agora? O nosso ser interior se renova dia a dia. Sabe o que o cansaço me lembra, irmã Elza? Sabe o que o cansaço me lembra, Patrícia? O meu ser exterior está se desgastando, só que por dentro eu estou mais forte a cada dia. O cansaço me lembra que o exterior se cansa, mas o interior se fortalece a cada dia mais. O exterior, a cada dia que passa, ele vai se cansando mais, só que por dentro eu estou a cada dia mais forte, porque o Senhor está fazendo essa obra na minha vida. Então, quer viver uma vida abençoada? Tenha isso com você. O cansaço vem, mas ele não é para você parar. Para ter uma vida abençoada, nós temos que lembrar isso. Cansar faz parte, mas no momento que cansar, você venha buscar o refúgio no Senhor. Não pense que o seu fim chegou. O cansaço é o momento de buscar renovo. O cansaço é o momento de se renovar na presença de Deus e continuar, Gabi, vivendo o que Ele tem para nós vivermos. Você recebe essa palavra aí, amém? Amém. O cansaço é um lembrete de Deus para nós, que nos faz lembrar que está valendo a pena. O cansaço é um lembrete de Deus para trazer a nossa memória: Tiago, está valendo a pena fazer essa obra, está valendo a pena remar nessa direção, Marlon, está valendo a pena viver para Deus. Se eu estou me cansando, é sinal que eu estou lutando um bom combate. Se eu estou sentindo os efeitos do tempo na caminhada, é porque eu estou envolvido nessa grande obra. E o cansaço me lembra: está valendo a pena e vai continuar valendo a pena em nome de Jesus, porque nós não vamos parar. Segundo ponto para vivermos uma vida abençoada, caminhos para uma vida abençoada: os frutos das tribulações. Segundo ponto dessa mensagem: os frutos das tribulações. E aí eu quero ler com você o versículo 17. Vamos lá, versículo 17. Versículo lindo também da palavra. Esse texto é maravilhoso. E o versículo 17 diz assim para nós: porque a nossa leve e momentânea tribulação
tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Esse versículo também é maravilhoso. E aí eu quero lembrar uma coisa para vocês aqui na palavra do Senhor. A Ana também falou um pouquinho sobre isso semana passada. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2 nós temos ali, Gabi, a palavra nos mostrando Deus criando todas as coisas. E aí a gente vai ver lá, Fernanda, que todo fim de tarde Deus ia ao jardim para se encontrar com Adão e Eva e cultivar com eles uma comunhão. Todo fim de tarde, João, Deus visitava o jardim do Éden para estar com Adão e com Eva. Só que aí no capítulo 3 nós vemos ali, Andréia, que algo acontece. O pecado entra, o homem peca, a mulher peca, e ali a palavra vai dizer para nós, Isaac, que a comunhão foi rompida. E a partir daquele momento, para viver coisas boas, isso aqui é importante, para viver coisas boas era necessário passar por dores. Coisas boas vêm por intermédio de dores. E Deus vai dar alguns exemplos para Adão e para Eva. Para Adão ele vai dizer, Adão, você vai continuar trabalhando. Abri um parênteses aqui rapidinho. A Natânia, não sei se a Natânia está aqui, eu acho que ela não está não. A Natânia uma vez ficou me zoando, porque eu falei numa pregação que o trabalho, depois que Adão e Eva pecaram, a gente tem que começar a trabalhar, né? Aí ela ficou me zoando na casa quando você está falando que trabalho é castigo, é? Eu não é isso. Deixa eu explicar direito esse negócio. Adão já trabalhava, tá? Amém? Ela trabalha mesmo. Trabalho dignifica o homem. O Thiago postou isso aí esse dia também, é verdade. Só que o trabalho era prazeroso. O trabalho era algo leve. Quem dera, né? Trabalhar e todo dia, oh, que alegria o trabalho, né? Era a vida de Adão. Só que Deus vai falar depois do pecado que o trabalho agora vai ser envolvido em dores. Você vai plantar, você vai colher, mas você vai ter que também arrancar ervas daninhas. Vai ter espinhos, vai ter problemas que você vai enfrentar, porque o pecado trouxe dores. Trabalhar e comer do fruto do trabalho é uma bênção. Só que agora a dor entrou na parada. Para a mulher, Deus vai falar o seguinte: olha, você vai dar a luz a filhos. Você vai dar a luz, só que agora, para o seu filho nascer, você vai ter as famosas dores de parto. Eu lembro que quando a Natane teve o Bernardo, né, e a gente, naquela madrugada, né, que a Natane começou a sentir aquelas compressões, é compressão que fala, né? Contrações. Sou biólogo. Você entendeu? Você entendeu? A Natane sentiu aquela parada lá que você falou aí. Vou falar de novo, senão eu estou rindo da minha cara. Mas aí, irmão Ronaldo, a Natane sentindo aquela dor. E aí fomos pro hospital. Tirei várias fotos escondidas. Depois eu mostrei para ela. Ela falou: você não mostra para ninguém. E aí a Natane com dor, aquela coisa toda. E o Bernardo nasceu. E aí, na hora que o filho nasce, se me falar para a mãe, valeu a pena sentir a dor, claro, ela vai falar que foi o momento mais sublime da minha vida. O momento mais doloroso, mas talvez o momento mais sublime. Só que Deus vai falar, olha, o pecado traz dores, até para você viver o momento mais sublime, agora vai ter dor no meio. E a tribulação, onde entra nesse negócio? Para crescermos, as dores também fazem parte do processo. Para nós sairmos do estágio em que está bom, para irmos para o melhor, nós precisamos passar pela tribulação que dói. A tribulação é uma ferramenta que Deus usa para nos tirar do bom e nos colocar no melhor, ou para nos tirar do ruim, do péssimo, para nos colocar no bom, no maravilhoso, no extraordinário. A tribulação é a dor que nos leva a uma condição melhor. Momentos de dificuldade nos fazem crescer. Momentos de dificuldade, desertos, servem para nos tirar do Egito e nos levar para Canaã. E Deus vai trazer para nós nessa palavra essa visão. A tribulação produz algo muito grande. E Paulo traz aqui uma imagem de uma balança, se você prestar atenção. Ele vai usar a palavra leve e a palavra peso. Peso no sentido de pesado.
E Paulo vai apresentar então uma imagem de uma balança. Sabe aquela balança que tem naquele símbolo de justiça, né? Que você coloca de um lado, ela desce, equilibra. Paulo vai trazer aquela imagem daquela balança. E aí imagine você que Paulo coloca desse lado aqui as tribulações. E aí o que acontece aqui? Marcos desce um pouco a balança. E do outro lado ele vai colocar aqui, Matias, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Sabe o que acontece? A balança desce, as tribulações são erguidas, e do outro lado as bênçãos fazem a balança descer. O que ele está mostrando aqui? Ele está nos ensinando, a palavra está nos ensinando, que atravessar momentos difíceis na sua vida de uma maneira que gera crescimento, que gera bênção. Saiba enxergar a tribulação sempre colocada ao lado da bênção que te espera. Se você olhar só para o problema tem a sua grandeza. A dificuldade existe, a dor existe. Paulo não está negando que essas dores existem. Só que se nós olharmos só para o problema, nós tendemos ao que? A aumentar o tamanho que ele realmente tem. Às vezes ele já é grande, só que a gente aumenta ainda mais, porque estamos olhando só para o problema. Agora, quando o discípulo olha para o problema, colocando do lado a bênção que está sendo gerada, ele percebe, isso aqui pode até ser grande, mas isso aqui é muito maior, isso aqui é muito mais pesado. E aí o discípulo é capaz de dizer: a minha tribulação é leve e momentânea, ela não dura para sempre, ela passa. Nenhuma tribulação dura para sempre, ela vai acabar, e ela está gerando algo muito maior. Ela está gerando algo muito maior. E aí a gente começa a entender que a tribulação é uma ferramenta que Deus acaba usando para nos fazer melhores, para nos fazer mais fortes. E então essa expressão de fé é ensinada para nós. A tribulação é leve e momentânea. Ela é leve e momentânea não porque o problema é pequeno, mas porque a bênção é maior do que ele. Está entendendo isso também? Amém. Essa fala de Paulo revela o coração de uma pessoa que de fato discerniu as promessas de Cristo no Evangelho. A gente não se desespera diante do problema. A gente não se desespera no sentido de o desespero fazer a gente jogar tudo pro alto. Quando o problema vem, a gente toma um susto, a gente chora, a gente sofre, a gente naquele primeiro momento pensa: meu Deus do céu, o que eu faço agora? O susto vem. Só que quando eu coloco a bênção do lado, opa, eu começo a acalmar. Vou vencer. Deus está comigo. O caminho para uma vida abençoada é enxergar o problema como o deserto que me leva para Canaã. Eu gosto dessa expressão aqui porque ela é perfeita para a gente entender esse versículo. Egito é um lugar medíocre. O que os hebreus comiam no Egito? Cebola. E aí no deserto eles vão até reclamar ali, Adriana, dizendo assim: ó, Moisés trouxe a gente para o deserto para morrer de fome. Lá no Egito pelo menos tinha cebola todo dia, fome não passava. Rapaz, Deus é muito paciente com a gente, né? Rapaz, aí Deus manda maná para o povo comer. Ou vontade de mandar cebola, né? Vai tomar cebola. Deus é muito bom. E aí o povo está lá porque às vezes no nosso coração a gente acostumou a pensar que a cebola está bom. A cebola é maravilhoso. Aqui eu não passo fome, porque todo dia eu tenho cebola para comer. Só que Deus tem coisa melhor. Deus tem Canaã, terra que manda leite e mel. Oh meu Deus, aquele cacho de uva gigante, né, que a palavra vai falar. 2 homens tinham que carregar porque o cacho era gigante demais, era grande demais. Se o Bernardo tivesse aqui, ele já ia fazer. Agora quando ele pede coisa, ele faz isso. Ama uva. Uva é melhor que cebola. Só que o povo estava ali ainda com aquele coração pensando: não, aqui tá bom. Só que para sair do bom e ir para o melhor, eu tenho que passar o deserto. O deserto é a transição necessária para Canaã. E o caminho para uma vida abençoada é ver a tribulação dessa maneira. Quando a tribulação vem, eu não vou abandonar o ministério que Deus tem confiado a mim. Eu não vou deixar de viver o propósito que o Senhor tem confiado a nós. Mas nós vamos atravessar e vamos vencer em nome de Jesus. O caminho para uma vida abençoada é olhar para a tribulação e declarar para ela: você é leve e momentâneo. O peso da glória que está sendo gerado é muito maior. Glória a Deus. Terceiro e último ponto para nós caminharmos para o encerramento dessa palavra: mantendo o foco na direção correta.
Terceira e última lição para viver uma vida abençoada, mantendo o foco na direção correta. Nós aprendemos duas lições importantes aqui, Tiago. A primeira delas, o cansaço existe. Vai ter hora que você vai sentir o cansaço, faz parte, mas não significa que é hora de parar. Segunda lição, a tribulação deve ser sempre vista, colocada em comparação com a bênção que está sendo gerada. Está difícil, mas a bênção é maior. Então eu vou seguir nessa direção. A terceira lição é manter o foco na direção correta. Nós precisamos olhar para a direção correta. E eu quero ler com você o versículo 18. Vamos lá? Versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, elas acabam, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Mantendo o foco na direção correta. E aí, antes de entrar aqui no ponto especificamente, eu queria te falar algo sobre conselhos. Se nós queremos viver uma vida abençoada, João, nós precisamos aprender a filtrar os conselhos que nós ouvimos, certo? Bom, Ronaldo, tem muita gente que quer nos dar conselhos, e é interessante porque conselhos muitas das vezes vêm de corações bem intencionados, não é verdade? Corações bem intencionados nos dão conselhos. Vai ter alguém que um belo dia vai procurar o Xande, vai procurar o Gabriel, vai procurar a Gabi, vai procurar a Gabriela, e com uma boa intenção no coração vão chegar e vai falar assim: posso te dar um conselho? Aquela pessoa quer o teu bem. O problema não é o coração bem intencionado. A questão é com que olhos essa pessoa enxerga a vida. Com quais olhos essa pessoa enxerga a vida? Sabe por quê? Porque um coração bem intencionado pode vir te dar um conselho e falar assim: Tiago, por que você não faz tal coisa? Porque aquela pessoa está focada aqui, ela está olhando para cá. O coração é bem intencionado, mas os olhos dela estão aqui. Só que o Tiago não tem os olhos presos aqui. Os olhos do Tiago estão lá na porta. Os olhos do Tiago estão lá na frente. O conselho veio de um coração bem intencionado, mas os olhos daquela pessoa não estão vendo o que o Tiago está vendo. Então, por mais que o conselho seja bem intencionado, ele não é proveitoso, porque o Tiago caminha pelos olhos da fé e não pelos olhos naturais. E o que esse texto está nos ensinando é isso. Nós precisamos andar focados, nós precisamos ter um foco, nós precisamos entender o porquê, aula da escola dominical, por que estamos fazendo o que estamos fazendo, por que eu estou aqui. E aí eu quero falar sobre igreja, por exemplo, com vocês. Por que nós estamos aqui na igreja? Nós estamos aqui na igreja para se entreter? Nós estamos aqui na igreja para receber massagem no ego? Nós estamos aqui na igreja para ser agradados? Nós estamos aqui por quê e para quê? Quando o nosso foco está bem ajustado, a gente se lembra: eu estou aqui, em primeiro lugar, porque eu fui resgatado da morte para a vida. Eu estou aqui porque aqui Deus molda a minha vida. Deus trabalha na minha vida. Eu não estou pronto, então Deus vai continuar trabalhando. Eu estou aqui porque eu faço parte do corpo de Cristo, junto com a pessoa que está do meu lado. O corpo de Cristo possui diversos membros, e nós só somos corpo quando estamos juntos. Tem uma mentira que é falada por aí, que eu sozinho sou corpo de Cristo. Eu sozinho sou membro. O membro só tem vida quando está ligado ao corpo. Então nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui para aprender a servir. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? O foco tem que ser esse. E aí aquela velha história, né? Se alguém passar do meu lado e não me der a paz do Senhor, não é motivo para eu abandonar o barco. Por quê? Porque eu não estou aqui para ser cumprimentado. É bom ser cumprimentado, mas quando eu não sou, eu não paro por causa disso. Porque eu não estou aqui por causa disso. Eu não saio quando a palavra me confronta, porque eu não estou aqui para ter o meu ego amaciado. Eu estou aqui para ser tratado mesmo por Deus.
Eu não estou aqui só para me entreter, e aí quando acabar a graça eu vou embora daqui. Não, eu estou aqui para prestar adoração ao Senhor. Então, não é se tem graça ou se não tem, é o que eu estou oferecendo. O foco ajustado promove a nossa caminhada, uma caminhada abençoada. Para não ficar pelo caminho, eu tenho que permanecer focado sempre. É como nós falamos aqui nessa manhã. E aí Paulo vai trazer uma palavra muito sábia para nós aqui. Cuidado com as distrações. As coisas visíveis distraem a gente. Distraem. Se eu estou aqui na igreja e o Rogério começa a respirar, fazendo barulho, aquilo começa a me distrair, aí eu começo a ficar incomodado. O Rogério está respirando igual um leitão aqui do meu lado aqui. Está querendo ouvir a palavra, o Rogério está... Hoje está fazendo barulho. O visível distrai. Ele não está assim não, é um exemplo. O visível distrai. Se eu estiver aqui e eu estiver olhando pro Tiago, o Tiago está assim, o Tiago está assado, me distrai. Vamos para a vida real. Os defeitos do outro distraem a gente. O nosso nunca distrai, né? O nosso não existe. Mas o do outro sim. Misericórdia, olha o fulano de tal. Olha como o outro fala, oh meu Deus do céu, a irmã, olha como que ela fica, e não sei o que. O defeito do outro distrai. E muitas pessoas abandonam a comunhão com Deus por causa do defeito de uma outra pessoa. Eu saí porque naquela igreja tem hipócritas. Eu saí porque lá tem gente que mentiu. Lá tem gente que é assim, tem flamenguista, infelizmente tem mesmo. Ainda não mudaram de time, mas vão mudar de nome. Tem. Existem pessoas complicadas. O defeito do outro é distração. E a gente não caminha pelas coisas visíveis. O defeito do outro faz parte de um coletivo de defeitos aqui que Deus está tratando, no qual o meu também está. Então o defeito do outro não pode ser uma distração para mim. Os defeitos da igreja, os defeitos da comunidade. Outra coisa que distrai, os problemas do mundo. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e esse amigo se desviou. E aí eu fui falar com ele, falei, cara, por que você se desviou? Eu já estava aqui no Rio e ele é de outra cidade. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, por que você abandonou a comunhão com Deus, está afastado? E aí a justificativa dele foi, esse negócio aí dessas brigas de coisa aí, de política e tal, tá afetando as pessoas, e eu fiquei revoltado com esse negócio. Eu falei, teve esse problema na tua igreja? Ele falou, não, mas eu estou vendo um monte de lugar dentro. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Não, os problemas do mundo, e aí a gente vai recebendo muita notícia. A gente até estava batendo papo sobre isso, não, ano passado. Às vezes a gente vai sendo bombardeado com um monte de notícia ruim. Misericórdia. Está acontecendo tal coisa, vamos fazer isso, aconteceu aquilo. E aí os problemas de fora nos afetam tanto que a gente larga o que não tinha que ser largado. Como foi o caso desse meu amigo. Ficou olhando para outros lugares, e aquilo que acontecia longe dele afetou ele no lugar onde ele estava, que não estava acontecendo. Olha como que a coisa é terrível. Às vezes o que acontece no outro arraial nos distrai. Pastor, está acontecendo aquilo no lugar tal, eu estou decepcionado, eu vou largar tudo. Pastor, olha o que está acontecendo, eu estou desanimado, eu já não tenho mais. Amados, nossos olhos, que a palavra diz aqui no versículo 18, vamos ler de novo? Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, os problemas passam. Agora a gente não pode permitir que os problemas nos distraiam. E essa palavra pode se aplicar a várias outras coisas, coisas materiais e por aí vai. Quais são as coisas que não se veem que nós temos que focar? Isso é o que nos interessa aqui. Coisas que não se veem. Em primeiro lugar, a nossa aliança com Deus. É isso que tem que nos mover, Eliane, é isso que tem que nos mover, Neuza, é isso que tem que nos mover, Matias, a aliança que nós temos com Deus. Está acontecendo tal problema do lado da minha casa, mas o meu foco está na minha aliança com Deus. Deus me salvou, Deus me tirou da morte para a vida, Deus está do meu lado, Deus está operando em mim, meu foco está na minha aliança.
problema está acontecendo, eu não ignoro ele, mas meu foco está na minha aliança. Outra coisa, a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É como a gente conversou aqui na aula pela manhã. Nós temos no mundo exemplos bons e exemplos ruins, mas a gente se atém ao que as Escrituras estão falando e a gente caminha nela. O que a palavra de Deus está me falando? Eu estou focado nela. Ah, você viu a besteira que fulano de tal falou em tal lugar? Não vi e nem quero ver. O meu foco é o que a palavra está falando aqui. É o que ela está me falando, porque se eu for ficar olhando o que os outros estão falando, eu me distraio. Então o meu foco está no que a palavra está falando. Outra coisa, vida de santidade. O que eu estou buscando para viver na minha vida. Tiago, tu viu que o ministro lá fez tal coisa? Não me interessa, é ele e Deus. Eu estou focado no meu crescimento, na minha vida de santidade. Eu não vou me distrair. O último exemplo, as promessas eternas. E aí sobre as promessas eternas é interessante falar uma coisa. Creia numa coisa. Muitas vezes, o que é feito lá fora nos afeta. É ou não é verdade? O erro de um nos atinge também. Se o Rogério e a Zelinha são casados, se o Rogério belo dia pegar o cartão dele sem limite e resolver entrar numa loja de instrumentos musicais lá no Barra Shopping e entender que ele tem que comprar uma bateria nova para ele de 30 mil reais e passar o cartão lá, ele vai voltar para casa com uma conta que eu não sei se ele tem condição de pagar, mas vamos imaginar que ele não tem, mas ele tem, né? O homem é rico. Profetizando, né? Mas olha só, o Rogério tomou essa atitude e ela vai afetar quem também? A Zelinha. E a conta é dos dois, né, meu irmão? É a história, né? O cofre é conjunto. Então, existem coisas que a atitude de uns nos afeta. Isso é da vida. É como bênção. Tem bênção que nós alcançamos, que eu já falei aqui algumas vezes, trabalhando. Tem bênçãos que nós alcançamos, mesmo sem fazer nada, porque Deus abençoa com graça e com bondade. E tem bênção que a gente só recebe mediante a oração. A palavra nos ensina isso. Existem essas três categorias, não é tudo uma coisa só. Agora, quando nós falamos também sobre as promessas de Deus, entra nisso também. Porque existe uma coisa chamada milagre, que eu acredito e eu acho que você acredita também que Deus faz. Deus é capaz de fazer. E às vezes a gente se distrai porque a correnteza está levando tudo para uma direção. Vamos falar de família. Você que tem filhos aí, vamos dar esse exemplo. O mundo caminha para uma direção e as pessoas começam a falar: essa geração está perdida. Essa geração vai sofrer muito, isso e aquilo outro. Porque olha só o que está acontecendo com essa geração. Um monte de gente se perdendo, um monte de jovem indo para não sei o que e se corrompendo completamente. Olha, isso vai afetar os filhos também, nós também, está tudo perdido. Eu creio na promessa de Deus que guarda a nossa família. Eu creio que existe uma bênção de Deus que não permitirá que pragas que estão afetando nos afetem também. Eu creio nisso. Pragas que eu digo não apenas pragas físicas, mas eu falo de coisas espirituais, coisas da vida. Deus é capaz de abençoar no deserto os seus filhos e filhas. Amém. Mesmo o deserto sendo um lugar naturalmente infértil, Deus pode fazer os seus filhos prosperarem ali. Deus é capaz de fazer. Por isso nós também devemos focar nas promessas. Porque eu vou dar um exemplo, eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando eu estava no seminário, existia uma conversa de que, olha, vai dar tudo errado aí, porque está difícil a situação e tal. Só que eu acreditava, permaneci acreditando, os meus amigos continuaram acreditando naquele que chamou. Aquele que chamou, o que a palavra fala? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel à sua palavra. E por isso nós temos que nos ater às promessas. Se você está caminhando debaixo de uma palavra que Deus prometeu, não se distraia com o cenário. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, independente do cenário. Por isso nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Ah, pastor, olha, o cenário é terrível. Mas qual que é a promessa de Deus? A promessa é essa, pastor, que eu vou chegar lá. Então descansa, você vai chegar lá. Faça a sua parte, Deus faz a dele. E a palavra nos ensina isso.
Hebreus 11 vai nos dar exemplos de homens e mulheres que caminharam por essa fé, caminharam olhando essas coisas dessa maneira, e a gente enxerga a soberania de Deus nisso tudo. E eu encerro esse ponto, e consequentemente a palavra também, dizendo para você, esse é o caminho para viver uma vida abençoada que esse texto nos ensina. Entender o cansaço como ele é, faz parte, só que não é para parar. Entender a tribulação como ela é, faz parte, mas é para nos tirar do bom e nos levar ao melhor. E entender também que o nosso foco tem que estar bem ajustado. Só que, Edgar, nós só vamos conseguir viver essa palavra com uma condição: através de uma vida de compromisso com Deus. Isso aqui é chave maravilhosa, a gente pode escrever um livro com isso aqui. Só que só vai conseguir viver se existir compromisso com Deus. Deus é aquele que torna possível viver essas coisas. E uma vida de compromisso com Deus gera responsabilidades. Eu gostei que a Andréa, na pregação dela, citou um grande filósofo chamado Ben Parker, tio do Peter Parker, né, André? Você citou aí, eu vi a pregação. Grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Um grande filósofo declarou isso certa feita. Mas é uma grande verdade que compromissos geram responsabilidades. Eu firmei um compromisso com a Natane quando eu me casei com ela. E esse compromisso gera responsabilidade. Quais responsabilidades? Ser fiel a ela, amá-la, cuidá-la, suportá-la nas suas fraquezas, ajudá-la em suas necessidades. Compromisso gera responsabilidade. E uma vida de compromisso com Deus também gera responsabilidade. Tem sido ensinado em alguns lugares aí um evangelho meio fácil demais, né? Mas não se iluda. Compromisso com Deus gera responsabilidade. Quer viver com Deus e para Deus? Entenda. Existem responsabilidades a serem vividas. Cultivar uma vida espiritual, renunciar ao pecado, renunciar às vaidades, né, Patrícia? A gente estava conversando ali, né, sobre vaidade. Vaidade é uma coisa sorrateira. Renunciar a essas coisas todas. E faz parte também da nossa responsabilidade estar juntos. Estamos falando muito sobre isso, porque é algo que a gente vai trabalhar muito esse ano. A igreja do Senhor precisa estar junta. E aí a gente olha, a igreja primitiva era uma bênção, não é verdade? A igreja de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, milagre. A igreja era usada, e aí Fernanda, Deus fazia muita coisa através da vida da igreja. Qual que era a chave para viver tudo aquilo? Atos 2, 46 vai dizer o seguinte para nós: todos os dias continuavam se reunindo no templo. A reunião tem o seu valor. E eu vou compartilhar com vocês isso aqui para fechar. Por que eu estou falando isso? Tem me preocupado uma crescente no país. As estatísticas do último IBGE que lançaram há um tempo atrás, acho que foi 2010, né, já apontava um crescimento numa onda que nós chamamos de desigrejados. Pessoas que acreditam que podem viver um relacionamento com Deus, mas que desprezam completamente a necessidade de estar junto com outros irmãos. Eu não preciso estar junto com ninguém para viver com Deus. Isso não é bíblico. Eu não estou falando, aí talvez alguém possa ver, alguém que está assistindo pela internet possa pensar assim: o pastor está legislando em causa própria, ele quer todo mundo na igreja. Só que eu estou falando que a palavra fala. O que eu estou falando é que a Bíblia nos ensina que estar junto não é opcional, é fundamental. No Antigo Testamento, Deus levanta Abraão, Isaac, Jacó para formar o quê? Uma nação, um povo. E esse povo é dividido em 12 tribos. Deus reúne pessoas desde o início. Deus olha quando cria Adão, o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só. A solidão nunca foi projeto de Deus. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai começar o seu ministério. Ele reúne discípulos, uma comunidade. Ele sempre ajunta pessoas. E esse grupo de discípulos nasce a igreja do Senhor. E no Novo Testamento é interessante, os 4 evangelhos são escritos originalmente para comunidades. As cartas de Paulo são escritas e enviadas para igrejas e lideranças de igreja. A todo momento a palavra do Senhor nos aponta a necessidade de estarmos juntos, estarmos reunidos. E a chave para a igreja primitiva viver uma vida abençoada era estar junto.
Por isso eu digo para você, nunca menospreze o valor de um culto ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus declarou, sempre que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Algo está sendo gerado quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus. É como nós falamos aqui no último culto do ano passado. Estamos aqui juntos agora, amém? Estamos aqui reunidos. No mundo espiritual está sendo gerado bênçãos que você vai colher depois em nome de Jesus. Estar juntos gera novo de Deus. Deus trabalha em nós, Deus gera bênçãos e nós vamos desfrutar dessas bênçãos. Então isso é fundamental para viver essa vida abençoada. Que essa palavra fique marcada no nosso coração. E eu gostaria de encerrar dizendo essa frase para vocês. Repete aí comigo. Diga assim: a reunião do povo de Deus, cultiva saúde espiritual. Você sabe essa palavra, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Essa palavra está gravada, você pode assisti-la depois também, compartilhar com outras pessoas. E eu gostaria de, nesse primeiro momento, orar com você e agradecer a Deus por recebermos essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua instrução veio ao nosso coração mais uma vez. Que possamos viver esse caminho para termos uma vida abençoada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela revelação das tuas escrituras. Que nesse ano nós venhamos, Senhor, cultivar essa saúde espiritual. Nos reunindo, estamos juntos, Senhor, uns com os outros. Que possamos cultivar em nossas casas. Que possamos, Senhor, no nosso quarto, no momento devocional, cultivar essa saúde e viver essa dinâmica, Senhor. Do individual ao coletivo, do coletivo ao individual. Senhor, ajude a gente a discernir bem todas as coisas, porque essa é uma característica do homem maduro, da mulher madura espiritualmente. Sabe discernir as coisas espirituais. Senhor, nós queremos ter esse olhar. Abençoa-nos, Senhor. E nesse momento que vamos nos preparar para cear, que o Senhor possa também preparar o nosso coração e nos abençoar de uma maneira especial. É a oração que fazemos em nome de Jesus.